seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bora Dominar. Esse episódio da nossa segunda temporada. Então, a gente está trazendo novos assuntos, novos conteúdos para te ajudar a dominar suas finanças, para você ser capaz de aproveitar a sua vida com o dinheiro que você tem hoje e ser capaz de fazer mais dinheiro, investir de verdade, economizar sem sacrifício, tudo aquilo que você precisa para dar mais um passo rumo à vida financeira que você deseja. E eu sou Luciana Fiô, a sua personal trainer da vida financeira. E mais uma vez está aqui comigo a Pri. Oi, Pri, tudo bem? Oi, Lu. Olá, pessoal aí de casa. Tô aqui representando um pouquinho de vocês, trazendo algumas perguntas para a Lu, para a gente entender aí esse processo, né? Desde o caos financeiro, para quem está vivendo lá, até a liberdade financeira, que a gente vai falar muito aqui hoje também, né, Lu? É isso aí. A Pri vem aqui para te representar. Ela representa os dominadores curiosos e ela traz perguntas. Então, se você tem perguntas para fazer, para trazer para cá, ou sugestões de temas, você pode mandar para mim no meu Instagram, ou pode mandar também no Instagram da Pri. Priscila Batista, é assim que é o seu Instagram, né? É assim, Priscila Batista vai aparecer aí na tela para quem tá assistindo a gente no YouTube e também vai estar na descrição aí de onde você estiver ouvindo a gente. Beleza. E sobre o que vamos falar hoje? Hoje a gente quer saber, Lu, qual é o caminho para ficar rico? Boa, bom assunto. Inclusive, hoje eu tava tendo uma conversa com uma pessoa, com um dentista. Aí eu falei assim, não, mentira, não era sobre o dentista. Aí eu falei assim, porque a Lu já é rica, eu não. Então eu tô super interessada, gente. Então, mas esse é um ponto interessante, acho que a gente pode começar por aí. O que é ser rico? O que é ser rica? O pessoal que está assistindo a gente, se você está assistindo no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, assim, o que você acha, o que para você é ser rico ou ser rica? Quando você falou, a Lu já é rica e eu não, qual é o seu parâmetro de riqueza? O que tem que acontecer para você considerar assim, agora eu sou rica? Então, quando eu penso que você é rica, olhando pra você, né, tirando de mim. Quando eu penso que você é rica ou qualquer outra pessoa é rica, eu pensei, essa pessoa não se preocupa com dinheiro, entendeu? Tipo assim, não se preocupa no sentido que ela quer fazer alguma coisa e ela consegue realizar aquilo que ela quer. Tem gente na minha família, então, que é rico e não sabe. Que também não estão se preocupando com dinheiro, não. Mas não são ricos. Tipo, você quer alguma coisa, você tem dinheiro pra realizar aquilo. Você consegue. Seja uma viagem, seja mudar de casa, fazer uma reforma, qualquer coisa desse tipo. Então, eu penso que você tem essa tranquilidade, sabe? Financeira, de conseguir realizar aquilo que você quer. Isso pra mim é ser rico. E aí pode ser morar onde você quer, fazer a viagem que você quer, proporcionar coisas para outras pessoas. Hoje você tem a sua sobrinha que você quer proporcionar algumas coisas para ela e consegue. Então, pra mim ser rico é isso, ter essa tranquilidade de fazer o que você quiser. Tá, eu vou trazer então algumas provocações, porque eu acho que a gente precisa de um pouco mais de objetividade nessa classificação. Porque quando você fala assim, ser rico é fazer o que você quiser, tem uma opção de gente que está fazendo o que quer e que talvez você não considere rico. Porque tem muita gente que, sei lá, pega dinheiro, faz financiamento disso, financiamento daquilo, dinheiro emprestado e faz o que quer. E aí a gente está vendo que essa pessoa nem tem a grana para fazer, está se endividando para fazer. Então isso, na minha visão, não é ser rico. E tem outras pessoas que têm a grana, que fazem tudo isso com a grana, mas, sei lá, de repente não estão construindo o futuro. E aí, quando tiverem mais velhas, aí trabalhando menos e ganhando menos e talvez precisando de mais dinheiro, essa coisa mude. Então, talvez sejam pessoas ricas temporariamente. Ouvindo isso muda um pouco para você a classificação? Você traria mais informação? Me explica melhor o que é ser rico, então. Sim, por exemplo, a gente sempre fala, meu avô, por parte de padrasto, ele foi muito rico. Ele teve muito dinheiro. Ele teve uma empresa de 500 funcionários, ele comprou apartamento à vista, ele viajou o mundo todo. O passaporte dele era assim, recheado. O Léo sabe até quantos carimbos tem lá, né? Meu marido sabe até os carimbos que tem lá. E aí, no fim da vida, ele vivia com uma aposentadoria. Ele não investiu aquele dinheiro, ele não fez aquele dinheiro crescer e trazer segurança para ele no longo prazo, sabe? Foi uma pessoa que o dinheiro passou muito dinheiro na mão dele. Então, é um pouco disso que você falou, me lembrou essa situação, de que ele era rico, mas ele não foi construindo uma segurança para ele no longo prazo também, né? Então, na velhice, ele já faleceu? Já. Então, na velhice dele, você acha que ele quando era velho, não era um velho rico? Não, não era. E o que para você, na sua visão, fazia com que você enxergasse ele como um velho que não era rico, um senhor que não era rico? Ele, por exemplo, não tinha plano de saúde. Tá. No momento ali, no fim da vida dele. Ele morava já com minha mãe e meu padrasto, então ele estava, de certa forma, dependendo de outras pessoas. Ele não tinha mais a liberdade que ele tinha quando ele tinha dinheiro, entendeu? Legal. Então, riqueza tem a ver com liberdade. Tem a ver com liberdade. Mas precisa ser uma com liberdade. Segurança. Liberdade, segurança e duradoura. É verdade. Né? Então, não pode ser uma coisa que acontece num momento da vida
E se, de repente, aquilo não existe mais num outro momento, não era liberdade e segurança de verdade, era momentâneo. Beleza, eu acho, assim, desse jeito que a gente está construindo agora, eu acho que faz mais sentido para mim. E aí, não sei, do pessoal que está ouvindo, né, ouvendo a gente, eu acho que é legal também pensar sobre isso, porque eu imagino que muita gente tenha concordado com você quando você falou, ser rico é fazer tudo o que quer, né, é viver, viajar para onde quer, comprar o que quer. E é engraçado também a gente pensar nessa história do que quer, porque as pessoas querem coisas diferentes. E quando você fala, ser rico é poder comprar tudo o que quer, eu, por exemplo, não quero ter um Porsche, né, um carro assim super caro. Isso não é uma coisa que para mim que me atraia. Eu nem gosto de dirigir no Rio de Janeiro, não entendo nada de carro, não é uma coisa que eu curta. Então assim, eu não quero ter um carro. E talvez se eu quisesse, eu ter um, meu marido ter outro, não sei, talvez nesse momento, dependendo do carro que a gente escolhesse, a gente não podia ter 10 carros. Então alguém podia dizer, então ela não é rica, porque ela não pode ter tudo o que quer, mas eu não quero ter um carro. Não quero ter um, que dirá 10. Então, só para as pessoas saberem, eu inclusive não tenho carro, eu alugo por ano, alugo por assinatura, sabe? Então eu alugo o carro, troco a cada ano, troco a cada 2 anos, é um carro zero por assinatura. Isso para mim tá ok, é meio de transporte mesmo. Então as pessoas muitas vezes pensam assim, é para fazer tudo o que quer. Mas cada um quer uma coisa, né? A gente não quer as mesmas coisas. Tem gente que não quer mesmo ter coisas que traduzam um pouco essa... Bem material, né? Bens materiais que deem essa percepção de riqueza. Porque não necessariamente a pessoa é rica. Sim. Então, eu acho que juntando tudo isso, a gente começa a ter um pouco mais de clareza do que é ser rico. E a ideia hoje aqui é falar qual é o caminho para ser rico. A gente não vai construir um caminho para um lugar que a gente não sabe qual é. Por isso que eu quis começar por aí, da gente ter clareza de o que é ser rico para você, porque cada um vai ter uma resposta. E aí, quando a gente tem clareza, aí sim a gente consegue chegar lá. Só que eu acho que dá para ser mais claro, dá para a gente traduzir essa segurança e essa liberdade num número. Por exemplo, quando a gente fala em segurança, a gente pode pensar que tem algum dinheiro, né, um determinado volume de dinheiro que nos dá segurança. A gente já conversou, né, não nos podcasts, mas a gente fala muito sobre a reserva de segurança, que é algo que não é coisa de rico. Na minha visão, é algo que todo mundo precisa ter. Eu sei que o brasileiro, sem educação financeira e com muitos desafios, né, no seu dia a dia, não é comum a gente encontrar pessoas que tenham sua reserva de segurança. E o que é a reserva de segurança? É justamente um dinheiro que a gente tem guardado, investido em alguma coisa que não é a poupança, porque a poupança não é o bom investimento para isso, ela só rende a cada 30 dias, ela rende menos que outros investimentos tão seguros ou mais seguros que ela. Então, mas é como se você tivesse uma poupança, mas não na caderneta de poupança, né? Uma poupança num investimento que pode ser um Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais seguros que existem, ou um CDB, que tenha liquidez diária, ou seja, que a gente pode resgatar a qualquer momento igual poupança e que renda pelo menos 100% do CDI. Para quem não está entendendo muito bem isso, tem inclusive vários vídeos meus aí no YouTube. Procura assim, Domine Suas Finanças, Investimentos, que você vai encontrar vários vídeos sobre investimentos onde eu explico mais sobre isso. Mas o que eu estava dizendo é que é importante para essa segurança você criar a sua reserva de segurança, deixar lá investido um dinheiro, que seja aquele dinheiro assim, aconteceu uma emergência, um imprevisto, alguma coisa, sei lá, eu fui demitido, aí vou ficar um tempo sem ter salário, ou eu perdi clientes e vou ficar um tempo, né, sem receber nenhum dinheiro, que seja um dinheiro que me dê segurança. Esse, para mim, é o primeiro passo para a riqueza. Porque a gente não vai conseguir construir nossa riqueza baseado em insegurança. Então, é como se fosse o primeiro pilar mesmo. A gente coloca ali, constrói a casinha botando ali, né, a base, para depois construir a casa mesmo. Então, primeiro a gente faz a base, e a base é a reserva de segurança. Então, desse jeito, a gente está construindo um pouco do que você trouxe. Assim, é segurança. É aquela sensação de que, por exemplo, quando começou a pandemia, né, várias pessoas ficaram muito desesperadas porque não tinham R$1 guardado e que, de uma hora para outra, perderam sua fonte de renda. Isso é insegurança. E certamente não é o caminho para a riqueza. E nesse caso, você está falando, eu estou pensando assim, a gente nem está falando só dos autônomos e a gente nem está falando só dos assalariados, a gente também está falando dos empresários. Que a gente conhece um restaurante japonês que tinha 30 anos, se eu não me engano, Sim. E fechou na pandemia. Então, era um empresário de uma empresa de muitos anos, mas que se viu entrando nesse lugar. Então, engloba todo mundo, né? Sim, com certeza. Inclusive servidores públicos também, que eu acho que a grande maioria até ficou um pouco mais confortável, e eu sei disso porque, na época, né, eu tinha turmas do curso, vários alunos servidores públicos que conseguiram até
dominar as finanças nesse período, mas eu tive também autônomos, empresários que também conseguiram dominar as finanças nesse período. Mas o que eu quero dizer é que, de repente, um servidor público, ele pode ter alguma questão de não receber, né, a remuneração dele. É comum a gente ver em alguns estados que passam por uma dificuldade, aí ficam sem receber. Então, assim, todo mundo precisa ter uma reserva de segurança. Então, qual o caminho para ficar rico? Eu acho que a primeira coisa é começar a construir sua segurança. E aí, como a gente faz o cálculo dessa segurança? Isso depende de cada um. Você tem que pensar o seguinte: como que eu crio minha reserva de segurança? Bom, é uma reserva para fazer você se sentir segura. Você tem que pensar quanto que eu gasto, né, quanto que eu preciso de dinheiro para viver um mês. É o que a gente chama dentro do Domine Suas Finanças, né, no método do Domine Suas Finanças, a gente chama de fotografia financeira, que é essa visão, né, de para onde você direciona o seu dinheiro a cada mês. Essa foto de como você usa o seu dinheiro no mês. E aí tem que pensar em tudo. Não são só as contas básicas, não é só aluguel, luz, gás, condomínio, comida, não é isso. É a comidinha do animal de estimação, o lanchinho do filho no colégio, a farmácia, o cabeleireiro, a manicure, né, a roupa que você compra. Ah, não, quase não compro roupa, mas quando vai ver, tá lá no cartão de crédito várias compras de roupa. Então, inclui isso. Você primeiro visualiza isso na sua fotografia financeira, né, para você ter uma visão de como eu uso o meu dinheiro todo mês. E aí isso dá um número. Vamos supor que dê, sei lá, R$4.000. Então, significa que todo mês você precisa ter R$4.000. O que acontece muitas vezes com as pessoas que estão endividadas é que quando elas tiram essa foto, elas percebem que essa foto não coincide, não cabe no que ela ganha. Ah, ela ganha 3.000, mas essa foto dá 4, 5.000. É por isso que todo mês está passando no cartão, ou seja, usando o dinheiro do banco para complementar. Então, essa foto é um princípio, até a gente já falou nos outros episódios, né? Para você sair do caos, você começar a se organizar, tem que fazer essa fotografia financeira. Mas essa fotografia financeira também vai te dar esse caminho da segurança. Bom, eu com 4.000 pago as minhas contas, né? E quando eu digo contas, de novo, não são só as contas obrigatórias, é tudo que a gente usa na vida. E aí, vamos supor que você fosse obrigada a, em um mês, espremer muito para viver com o mínimo possível. Bom, aí daria para olhar lá a fotografia, cortar aqui, cortar ali. Ah, tá, então é 3.300, sei lá. Tá bom, então 3.300 é a sua fotografia financeira simplificada. Como que você faz sua reserva? Você vai fazer uma reserva de algumas vezes aquele 3.300. Um servidor público, talvez, fazer uma reserva de 3 vezes essa fotografia simplificada, porque ele tem uma certa estabilidade, então, né, consegue lidar melhor com esses imprevistos, porque sabe que o dinheiro vai entrar. Um assalariado, talvez 6 vezes, 7 ou 8 vezes, dependendo com o que a pessoa trabalha, como está o momento dela na empresa, como que está a empresa que ela trabalha, porque de repente a empresa acaba, acontece alguma coisa, está passando por um momento difícil, a pessoa é demitida. Quantos meses ela vai precisar para se recolocar no trabalho, né, no mercado de trabalho? Então, essa reserva de segurança serve para cobrir esse buraco desses meses. Então, pensar, eu acho que se eu tivesse 6 meses da minha reserva, então 6 vezes esse 3.300, por exemplo. E um empresário, um autônomo, eu acho que faz sentido ter 12 meses, ter um ano. O empresário autônomo, e que foi raro, mas o empresário autônomo que tinha uma reserva de segurança de um ano, passou tranquilo pela pandemia. Porque os primeiros meses foram assim muito assustadores, ninguém sabia o que ia acontecer e como lidar com aquilo, mas 3, 4 meses depois, muita gente estava conseguindo ali, né? Restaurantes fazendo delivery, enfim, outras pessoas achando outros caminhos para fazer dinheiro. Então, a reserva acabou, né, uma reserva de 12 meses, ajudou ali em 4 meses e ainda sobrou dinheiro. Óbvio, não é comum isso, não foi comum, mas eu vi acontecer. A minha empresa, por exemplo, né, nós somos sócios, a gente tinha reserva, então não foi um problema para a gente. Não era assustador. Então, primeiro caminho objetivo e com número, essa reserva. Então, acho que esse é o primeiro passo do caminho. Mas você falou de outra coisa, você falou de liberdade, né? Você falou de segurança e liberdade. E a liberdade também pode ser transformada num número, você tem ideia? Olha! Olha só, quando você fala em liberdade, o que você imagina como liberdade? Eu imagino assim, minhas contas estão pagas e agora eu posso escolher. Liberdade para mim é escolha. Ótimo. Então, para mim por exemplo, agora tá tudo bem, eu moro num apartamento, mas eu quero morar em outro. E aí eu tô diversificando minha renda para morar perto da praia. Esse é o meu objetivo. E aí eu quero que essa minha nova fonte de renda pague meu aluguel para morar perto da praia. E aí todo o resto já cabe na minha vida, entendeu? Então, liberdade tem a ver com escolha.
É um pouco daquilo que a gente estava falando no início, da gente ter o dinheiro para fazer aquilo que a gente escolhe fazer, e as nossas escolhas são individuais, é diferente da do outro. E vou abrir um parêntese. Eu e Pri, nas nossas conversas, a gente adora abrir parêntese. A gente está falando, ainda mais em reunião, assim, né? Vamos abrir um parêntese, aí a gente está num assunto, a gente abre outro assunto, depois a gente consegue voltar. Então, fiquem tranquilos que a gente volta. Mas um parêntese sobre escolha, sobre elas serem individuais, a importância do autoconhecimento, né? Da gente saber o que é importante para a gente, da gente ter autoconfiança, segurança para não se importar com a opinião dos outros. E acho que é tão... Por isso que eu vejo assim como tão importante essa coisa da gente olhar para dentro e da gente se conhecer. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem essa confiança e essa coisa de não se importar muito com o julgamento do outro. Isso faz a gente ter coragem de escolher aquilo que a gente quer. Porque uma coisa, ainda nesse parênteses, vai ser um parentesão. Porque eu lembro bem da época que eu era detonadora das finanças, o que mais detonava nas minhas finanças era a minha escolha, né, a minha decisão de usar o dinheiro com coisas que não eram as coisas que eu escolheria, sabe? De repente, frequentar lugares ou ir fazer coisas e comprar coisas que eu não pensava muito se eu queria ou não, mas que todo mundo comprava, ou que aquilo ia me dar um certo status, sabe? Então, desde o momento que eu comecei a olhar para dentro e pensar, isso é uma prioridade para mim, isso é importante, eu gosto de verdade disso, é isso que eu quero fazer. E eu acho engraçado, até já falei isso para você, que me mandam mensagem às vezes no Instagram, assim, nossa, Lu, você é gente como a gente. Aí, às vezes, eu fico até meio preocupada, porque às vezes fala assim, nossa, você é tão humilde, tão simples. Aí eu fico assim, será que eu estava mal vestida? A gente até recebe isso, às vezes, de uma forma meio esquisita, né? Mas é porque eu realmente não sou essa pessoa muito da ostentação, ou da roupa de marca, ou, sei lá, de muita maquiagem, ou de muito eletrônico, ou do carro, né? Então, eu acho que as pessoas me veem dessa forma meio assim, né, uma vida mais simples. Só que, talvez em outros momentos, eu me importasse com isso. Pensasse, nossa, estão me vendo, sei lá, como pobre, né? Ou como alguém que não tem dinheiro. Ou isso vai ser ruim para o meu trabalho. Afinal, eu estou aqui ensinando as pessoas a dominarem as finanças. Sei lá, se alguém duvida, né? Que eu tenho dinheiro, então duvida do meu trabalho. Mas chegou um momento que eu pensei, cara, essa sou eu. E eu tenho tranquilidade de lidar com esse tipo de julgamento. Que às vezes é um julgamento, nem sempre, né? Mas às vezes é. Mas eu acho que por isso é importante a gente se conhecer. Para a gente conseguir escolher o que a gente quer e não aquilo que vai agradar os outros. Porque esse também, escolher coisas para agradar os outros é o contrário, é o caminho da pobreza, da detonação das finanças. Você acha que, assim, representando aqui os dominadores, você acha que isso é comum? Já aconteceu com você, de você achar que estava escolhendo alguma coisa que não era exatamente a sua escolha? Com certeza. Inclusive, até nos caminhos profissionais, né? Por exemplo, lá quando você ganhou o seu troféu lá do Fórmula, que eu ainda estava nos bastidores, e aí eu vi você no palco com o troféu. Aí eu pensei, nossa, incrível, também quero estar nesse palco. Só que depois eu descobri que existem vários palcos na vida. Não necessariamente você precisa estar no mesmo que a outra pessoa tá. Então eu percebi, cara, nem é esse palco que eu quero. Existe outro palco para mim. Então, muito isso também. Você olha assim, você deseja, você pensa que é aquilo que você quer. Porque aquilo de alguma forma te seduz também, né? Sim. Então, com certeza, já tive muito disso no mercado financeiro também, quando a gente trabalhava lá. Até me sentia meio lafranhuda, né? Meio tipo, nossa, só a pobretona da galera. Como é que é? Lafranhuda. Isso daí eu nunca ouvi, não. Na PUC, por exemplo, né? Eu estudei lá, eu era bolsista. Eu era bolsista da Tijuca, da Zona Norte do Rio. E tinha lá as meninas falando que foram para Paris, para não sei onde, para não sei onde. Então, eu me sentia também meio patinho feio ali, de não viver na mesma realidade que elas. Processos seletivos que eu fazia nessa época... E tinha gente que já tinha feito intercâmbio, que tinha feito isso e aquilo, e eu, meu Deus! Então, de certa forma, algumas situações da vida que a gente passa fazem a gente pensar assim, caraca, eu também devia estar fazendo isso, eu também devia ter isso, eu devia estar vestida dessa forma. Eu me lembrei outro dia que eu fiz, na época que eu trabalhei no shopping, eu fiz vários processos para trabalhar no shopping, em várias marcas diferentes, né? Cara, eu não era nada a cara daquelas lojas. E agora eu entendo por que eu não passei. Era tipo, menina super arrumada, aquela cara de rica, sabe? Eu não tinha nada a ver com aquilo. Então, nossa, foi muito assim. Eu já tive algumas experiências dessas. O que você acha que te fez mudar? Assim? O que contribuiu para que você tenha a segurança de escolher aquilo que você quer escolher, o que é importante para você? Eu acho que com certeza desenvolvimento pessoal, que eu amo esse universo, então eu tô sempre me desvendando. E aí, isso contribui muito para eu saber mais de quem eu sou, né? Então, acho que isso me traz muita tranquilidade de escolher
o que eu quero, que essa sou realmente eu. Tô confortável em ser eu. Uhum. Inclusive, assim, às vezes, eu gosto muito de maquiagem, ao contrário de você. Então, talvez a gente fosse num lugar, eu e você juntas, e eu tivesse muito mais arrumado que você. Mas você tá do seu jeito, e eu tô do meu jeito. E eu tô muito bem em estar assim, sabe? Então, acho que o desenvolvimento pessoal, com certeza, foi algo que me ajudou a estar confortável em ser eu. Quando você diz desenvolvimento pessoal, para você, como? Foi como isso? Porque para mim foi terapia. Terapia foi uma das coisas mais importantes. Eu faço terapia, sei lá, já perdi a conta, mais de 15 12, anos, você falou uns outro 15, dia. 15, por aí. Não, pra mim foram cursos, livros, especialmente cursos, né? Aham. Muitas experiências, assim, de me desvendar. Agora, terapia também, né? Aham. Mas foram muitos cursos e livros e muitas conversas também, né? Sim, sim. Porque eu sempre fui uma pessoa aberta. Aham. Então, essas trocas, eu sempre falo que você ter amigos, primos, você crescer com pessoas de muitos anos, te enriquece muito, né? Você desenvolve muitas coisas que, se você for uma pessoa mais reservada, mais fechada, você vai perder um pouco disso, né? Então, acho que cursos, livros e as experiências, né? E a Troca. maturidade também, né? Que eu acho que a gente começa a olhar para as nossas decisões dos 20 e poucos, aí depois dos 30 e pouco, porque eu já tenho mais de 40, né? Então eu já posso falar dos 30 e pouco. Você ainda tá na casa dos 30 e pouco, né, Ainda. Bri? Então a gente vai olhando para trás e vai pensando, ai, que idiota, né? Comprar aquilo, gastar com aquilo, querer parecer aquilo, né? Então, esse super parênteses, então, foi para falar disso, das escolhas que a gente quer fazer. Né? Então, liberdade é você ter dinheiro para fazer essas escolhas. E o ideal é você ter dinheiro de uma forma que você não precise se preocupar com aquele dinheiro. Né? Você falou de, não me preocupar, mas que eu até brinquei, tem gente na minha família que não se preocupa com dinheiro até hoje. Então, mas não é dessa forma. É o Buda, né? Não tem esse É aquela perfil. coisa do dinheiro que se faz sozinho. Né? E aí, na educação financeira, muito se fala da renda passiva. Renda passiva, olha só, renda ativa é você ir trabalhar, você está ali trabalhando, então ativamente fazendo aquele dinheiro. Isso é uma renda ativa. Renda passiva, é engraçado quando eu falo isso nas redes sociais, é um conceito assim tão distante, principalmente para o brasileiro. Nos Estados Unidos, não, mas para o brasileiro que as pessoas nem entendem. Quando fala renda passiva, a pessoa já não entende, aí a gente explica, a pessoa, não entendi ainda, porque é tão distante que parece que não entra na nossa cabeça. Renda passiva é o dinheiro que se faz sozinho. Aí as pessoas falam, como assim? Né? Como assim dinheiro? Eu quero, mas como assim? É isso. Olha só, quando o seu dinheiro está investido em algum lugar, vamos pensar em poupança, né? Não vamos nem pegar um dinheiro, um investimento que seja algo muito complexo, não. Poupança. Se seu dinheiro está investido na poupança, quando dá 30 dias, ele não cresce um pouquinho, não vira um dinheirinho a mais? Pois é, esses juros, né, essa rentabilidade do investimento é o dinheiro que está lá fazendo um pouquinho de dinheiro, até porque esse pouquinho de dinheiro depende do quanto está lá. Então, é aquele dinheiro fazendo mais dinheiro. Então, aquilo, por exemplo, investimento é um exemplo de renda passiva. Né? Tem vários exemplos, tem outras coisas que são renda passiva. Por exemplo, se você escreve um livro, você escreveu aquele livro uma única vez, e aí depois você fica ganhando dinheiro a cada vez, né, que publicam um livro de novo, né, que alguma coisa é feita com aquele livro, ou se alguém faz um filme baseado no seu livro. Então, tudo isso é renda passiva, que você não está trabalhando de novo, mas o dinheiro está sendo feito. Né? Então, tem algumas formas, mas vamos falar sobre investimentos, porque essa renda passiva dos investimentos está no caminho de ser rico. Né? Então, qual é o caminho para ser rico? O primeiro passo é a segurança, e o segundo passo é a gente ter clareza de como construir essa liberdade para eu ter dinheiro que se faz sozinho para pagar aquilo que eu escolho ter. E aí é que dá para ser específico, que dá para chegar num número. E eu lembro que a primeira vez que me apresentaram essa conta, que é uma continha de matemática, mas que não é complicada, a gente tem como simplificar isso. A primeira vez que me apresentaram, eu ganhava R$2.000. E aí eu conversei com uma pessoa sobre isso, sobre liberdade, aí me explicou o que era renda passiva. Que um dia você pode ter um dinheiro nos investimentos e esse dinheiro fazer mais dinheiro a cada mês que seja capaz de pagar as suas contas. Aí eu na hora, como assim? Ele falou, quanto você ganha? Você ganha 2.000? Então, imagina que você tenha um dinheiro que você não esteja trabalhando, está em casa sem fazer nada, mas você tem um dinheiro que trabalha por você. Ele está lá investido e a cada mês, no início do mês, ele faz R$2.000. Ou seja, é como se fosse uma aposentadoria, mas você não precisa ser velhinha para isso. Você pode se aposentar mais cedo. Aí, quando ele explicou, eu falei, cara, que interessante isso. E me trouxe essa sensação da liberdade. Porque quando ele falou assim, é como se fosse uma aposentadoria, mas você não precisa estar na idade da aposentadoria, eu me imaginei 30 e pouco... Não, na época eu tinha, quando ele falou isso, eu acho que eu já tinha 31. Não, tinha 30.
E aí eu me imaginei assim, aos 40, desse jeito, e eu pensei, pô, com 40, não tô velhinha, né? Já passei, inclusive, dos 40. Aí eu pensei, não vou estar velhinha, então não tô afim de parar de trabalhar. Mas eu pensei, se eu trabalhasse com coisa assim, eu adoro música, sabe? Eu gosto de ajudar as pessoas, e se eu fizesse algum trabalho social, que eu não precisasse daquele dinheiro, que eu pudesse, de repente, até fazer de graça, e tivesse dinheiro para pagar as contas. Aí eu tive uma sensação, assim, de liberdade quando ele falou isso, aí eu falei, entendi. Mas você achou que era possível já desde o princípio? Então, pareceu esquisito. Quando ele falou isso, pareceu esquisito, pareceu muito distante, mas eu não tinha feito a conta ainda. Então, sem fazer a conta, eu adorei. E eu também pensei assim, eu ganhava 2.000, 2.200 na época, e ele usou isso como exemplo. Falei, putz, se eu não precisasse trabalhar para ganhar 2.200, porque eu trabalhava num lugar, na Ágora na época, né? Que não era um lugar assim dos meus sonhos. Eu gostava de trabalhar lá, eu e a Pri, inclusive, a gente se conheceu lá. As pessoas eram legais, mas não era uma coisa assim que de manhã cedo eu acordava falando, nossa, tô amarradona de ir, né? Era assim, tem que trabalhar, vamos lá, legal, né? Então eu pensei, poxa, se eu ganhasse esses mesmos 2.200 fazendo algo que eu curtisse muito e que de repente até podia surgir um dinheiro, então ia ser mais do que 2.200 amando o que eu fazia e sem a preocupação, se não viesse dinheiro nenhum, as contas estavam pagas, foi o que eu pensei na época. Então, assim, não é que eu acreditei, mas eu falei assim, quero. Não sei o que é, mas quero. Quero. E aí eu falei, tá, e como faz isso? Aí ele falou, bom, você tem que ter um montante de dinheiro que investido, ele traga, né, faça uma rentabilidade no valor que você quer. Aí eu, tá. Aí ele, vamos fazer um cálculo então? Eu, tá bem. Aí eu falei, bom, eu ganho 2.000. Ele, fala um dinheiro aí que se você tivesse todo mês esse dinheiro, você ia se achar rica. Aí olha o meu pensamento. Eu pensei, eu ganho 2. Se eu ganhasse 4.000 sem trabalhar, tô rica. Era o dobro, né? Porque eu pensei, tô rica. Aí eu falei, tá, então 4.000. Ele, tá, então vamos fazer uma conta. Aí, você tá com papel e caneta aí? Eu vou abrir uma calculadora, o pessoal pode fazer junto com a gente. Ó, abra uma calculadora, papel e caneta aí também. Olha só, eu fiz assim, ele falou, 4.000 era o valor que eu queria. Então, todo mundo pode fazer essa conta também, quem está ouvindo e vendo a gente, pensando num valor. Qual é o valor que você quer por mês? Mas pensa que nesse início, assim, porque de repente alguém vai falar, eu quero 80.000, 90.000. Vamos simplificar. Primeiro, para você não cair para trás depois, porque né, a gente vai começar a falar de cifras grandes, você vai entender. Mas só para simplificar, por exemplo, pega o dinheiro que você ganha hoje. Se o dinheiro que você ganha hoje viesse sem precisar trabalhar, já estava bonzão, tá? Então vamos simplificar, vamos começar por aí. Então eu pensei, vamos pegar 4.000, porque foi o exemplo que eu fiz. Aí você pega esse valor e multiplica por 12, porque a gente está falando de uma renda anual, tá? Então, por exemplo, 4.000 vezes 12 deu 48.000. Anota aí. Então, todo mundo pode pegar um número qualquer e multiplicar por 12. Vai dar um número, tá? O meu aqui deu 48.000. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar o que a gente vai fazer, mas eu não vou entrar muito na matemática não, vou dar como se fosse uma fórmula para as pessoas fazerem, mas vou explicar o porquê dessa fórmula. Quando você investe, o ideal é você investir naquilo que é mais seguro. Por isso que quando eu falei da poupança, né, fazer uma poupança, eu falei, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe, ele é mais seguro até que a poupança, porque a poupança você está deixando dinheiro no banco, o Tesouro Selic está deixando no cofre do país. No mundo dos investimentos, na hierarquia de segurança, deixar no cofre do país é mais seguro, porque o banco é uma empresa privada. Tem mais chance de um banco falir, mesmo esses bancões gigantes, do que o país falir. Por mais que os amigos lá façam besteiras, né? Mas tem mais chance do banco falir primeiro. Então, por isso que o Tesouro Selic é considerado mais seguro. Qualquer título do Tesouro. Então, quando a gente pensa assim, lá no futuro eu já tenho esse dinheiro, vou deixar em algum lugar e vou botar para render para eu tirar todo mês... Vamos começar o nosso pensamento, então, pelo mais seguro que existe, que é o tesouro. Aí a gente pega um tesouro de futuro, esse tesouro de longo prazo. Vou pegar um que chama IPCA+, porque ele vai render a inflação, que é o IPCA. Gente, eu sei que é meio complicadinho isso, mas assim, eu estou só explicando que alguns já estudaram investimentos, aí vão captar. Quem não estudou, se prepara aí para os próximos podcasts, a gente pode falar mais sobre isso. Então, eu vou simular aqui na minha cabeça, nessas contas, que o meu dinheiro vai estar num tesouro de longo prazo, que rende... semestralmente, né? Então, ele tem uma taxa anual, mas ele rende todo semestre. Então, eu vou pegar esse e vou considerar a taxa do tesouro, porque ele é o mais seguro. Normalmente, a taxa do tesouro, ela varia de acordo com o momento econômico. Mas eu vou pegar uma que é comum e a mais baixa, que é 4% ao ano, por exemplo, tá?
Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer uma conta, a gente multiplicou por 12. O meu deu 48 mil. Então, significa que eu quero... Por que eu multipliquei por 12? Porque eu estou considerando, as taxas são sempre por ano. Então, eu vou considerar quanto que eu quero de rentabilidade no ano, que é a mesma coisa que fazer por mês, mas eu estou usando taxa do ano com renda do ano. Né? Se eu estou falando em 4 mil por mês, eu estou falando de 48 mil ao ano, tá? Porque eu vou comparar ano com ano. Então, olha só, tenho 48 mil em algum lugar, que vai render uma taxa, vou aqui simular 4% ao ano, fora a inflação, para que eu possa pegar aquilo de rentabilidade ao ano. Aí você distribui por mês, tá? Vou considerar 4%. Olha só, uma coisa que as pessoas não se tocam muitas vezes, acham que tudo é matemática complicada, mas 4% é 4 por 100, né? Então, vamos fazer, ó, 4 por é dividido, né? 4 por 100, ou seja, 4 divididos por 100 dá 0,04, tá? Então, anota aí, 0,04 é a mesma coisa que falar 4%. Quando eu tenho um número que é 0,04, eu estou falando 4%. Então, vamos voltar lá. Parênteses, deviam ter ensinado isso na escola. Assim, né? A enxergar a fração assim, desse jeito. Cara, vamos seguir nesse parêntese. Eu adorava matemática. Sempre gostei de matemática no colégio, mas sabe por que eu gostava? Porque eu enchia o saco do professor e falava assim, tá, mas quando é que eu vou usar isso? Aí ele, não, que eu não sei o que. Tá, mas como que eu vou usar isso? Aí ele me dava um exemplo e falava, entendi. Então, todas as coisas que eu via de forma prática, eu eu assimilei. E tinha umas coisas, eu lembro de um negócio que eu vi no 3º ano, que era matriz. Você lembra disso? Cara, eu nem sei. Tinha um i, aí ficava dentro de uns colchetes, assim, lembra disso? Cara, eu não faço ideia do que seja isso. Porque eu perguntava, tá, quando eu vou usar isso? Aí, sei lá, que ele me falava alguma coisa de engenharia e tal. Eu falei, não quero ser engenheira. Tipo, o espaço, a área de não sei o quê. Umas coisas assim que, pra mim... Mas quando eu via a coisa prática, então, porcentagem era um negócio que eu adorava. E eu vejo que as pessoas confundem muito. Então, assim, 4% é 4 a cada 100. Então, uma coisa que rende 4% significa que a cada 100 aumenta 4. 200, 8. 300, 12. Não é a cada 100 aumenta 4? Então, 4%. E também fica fácil a gente ver assim, 4% é 4 dividido por 100. Então, transformamos 4% em 0,04, né? Matemática básica, fecha parênteses. Aí, olha só. O que eu estou fazendo aqui, eu peguei a taxa de 4% ao ano, transformei nesse númerozinho para te dizer assim, Pri, se você pegar esse dinheiro aí que você tem, que você quer distribuir mês a mês, mas que você calculou do ano, e dividir pela taxa do ano, você vai ter o valor que você tem que ter no total. Aí, gente, eu não vou entrar na matemática agora não, que eu acho que pode confundir. Então, só decora isso como uma fórmula. Vou falar de novo. Pega esse valor que você quer para o ano, que é o seu saláriozinho vezes 12, divide por essa taxa basicona aí de um investimento conservador para o ano, e o resultado disso vai ser o montante que você precisa ter para que você tenha esse saláriozinho no ano. Aí, o que eu fiz? 4 mil vezes 12 deu 48. Divididos por 0,04, fala... 1.200.000. Para alguém que ganhava R$2.000. 2.200. Aí, me pergunta agora, nessa hora, se agora? Eu acreditei. Você achou que era possível chegar, ter 1.200.000 para te render R$4.000 para você viver tranquila e rica? Pois é, e nessa hora eu pensei assim, porra, vou ter 1.200.000 e só dá 4 mil? Parecia tão pouquinho, né? E ao mesmo tempo eu pensei assim, tá, eu ganho 2 mil, quanto tempo eu vou levar, né? Vamos dividir isso daqui por 2 mil? Dá 600, vamos dividir por 12, porque aí é meses, né? 50 anos. Se você guardasse todo o seu salário. Todo o salário por 50 anos. Eu falei, gente, isso não existe. Aí nessa hora, quando ele mostrou isso, eu falei, ai, não. Então, cada um de vocês, eu acho que vocês fizeram aí a continha, né? É o número que vocês querem por mês, vezes 12, dividido por 0,04, dá esse número aí que você caiu para trás, né? Só que aí... é que essa pessoa com quem eu estava conversando era o Tito. Ele falou, não, Lu, mas olha só, não é exatamente assim, porque a gente está considerando o investimento mais seguro. E no investimento mais seguro, a taxa é a mais baixa. Se você começa a aprender a investir, não é tanto assim. Olha só, vamos fazer a mesma conta, se ao invés de 4% for 6%. Aí a mesma coisa. 48 mil, né, que era o número lá dos 12 meses, divididos, 0,04 é 4%. Então, 6% é 0,06, né? 0,06.
800 mil. Já precisar só melhorou. uns 40 anos. 40 anos de trabalho guardando 100% Ganhei 10 do anos e dinheiro. poucos minutos nessa conversa. É. Mas aí foi legal que ele foi me mostrando que se você aprende sobre investimentos, se você entende mais, né, como diversificar e aí ter um pouco mais de rentabilidade. Por exemplo, um fundo imobiliário, você pode falar, não é com tanta tranquilidade, assim, não quero falar isso porque depende muito do momento que as pessoas estão ouvindo ou vendo esse podcast. Mas vamos considerar, hoje, por exemplo, eu até olhei agora há pouco, antes da gente entrar, eu estava, Tesouro IPCA. Esse mesmo exemplo que eu dei hoje, a taxa hoje, no dia que a gente está gravando, não é 0,04, não é 4%, é 5,45%. Então, hoje, que a gente está com uma taxa de juros mais alta, já seria diferente. Então, não precisaria de 1,2 milhão, talvez 1 milhão e pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que a primeira vez que eu fiz esse cálculo, eu entendi que se eu, primeiro, reduzisse esses 4 mil, ou seja, lembra da fotografia simplificada que a gente falou no início? Então, assim, eu achei legal pensar no dobro do que eu ganhava, mas e se fosse o que eu ganhava? E se fosse metade do que eu ganhava? Porque, não, mas isso me resolve R$1.000 por mês, mas é R$1.000 sem fazer nada. Quem é que hoje tem R$1.000 sem fazer nada? Né? Quem é que tem R$2.000 sem fazer nada? Ou R$500 sem fazer nada, que seja. Então, a gente pode fazer os cálculos com isso. Se eu quisesse R$500 sem fazer nada, faz 500 vezes 12, aí divide por 0,04, vai dar um outro número. Vamos até ver, 500 vezes 12... divide por 0,04, deu 150 mil. Agora molezinha. Parece até molezinha perto de 1.200.000. Porque para algumas pessoas, talvez esse seja um número bem atingível, né? Eu sei que para outras pessoas não, mas talvez não seja hoje com o que ela sabe hoje. Porque nessa época, quando eu fiz esse cálculo, eu também não tinha dinheiro nenhum guardado. Pelo contrário, nessa época dessa conversa, eu tinha acabado de resolver os 60 mil reais em dívidas, sabe? Mas não tinha dinheiro guardado. Então, pensar em 150 mil, para mim, também não era uma coisa tranquila. Mas eu pensei, bom, se eu aprender a investir e conseguir ter mais rentabilidade, isso reduz esse montante que eu preciso ter. Se eu simplificar a minha vida e começar pelo mais simples, não estou falando de liberdade total, de repente eu não saio daqui desse trabalho, mas vai ser bonzão eu saber que pelo menos meu aluguel está pago com o dinheiro, né, que eu estou fazendo dos meus investimentos. E, inclusive, acabei de lembrar que dá outro podcast falar de alugar e comprar, né? Porque eu falo muito de aluguel, as pessoas devem pensar, ela não é rica? Por que ela paga aluguel? Pois é, isso deve ser uma outra conversa, porque eu pago aluguel. Então, eu acho que um outro caminho para a riqueza é a gente conseguir fazer essa conta da liberdade. E essa conta da liberdade não é ainda essa conta do milhão. Não precisa ser. Para algumas pessoas, 150 mil vai ser a conta da liberdade. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um dinheiro guardado hoje. Eu comprei um imóvel para ela. O imóvel é meu, mas ela mora no imóvel. E aí ela só precisa pagar condomínio. O condomínio desse apartamento está, se não me engano, em torno de 500 a 600 reais. 500. Agora eu lembrei da nossa última conversa. E aí ela tem 48 mil no investimento, que hoje está rendendo 1 e pouco, 1 ponto alguma coisa, 1,05 ao mês. Então, nesses 48 mil... todo mês ela tira o dinheiro, praticamente o dinheiro do condomínio dela. Legal. Então, assim, ela tem um outro dinheiro que ela está construindo para a aposentadoria dela, mas esse eu ajudei ela a pagar o condomínio sem precisar se estressar, sem precisar tirar, porque ela já é aposentada pelo INSS, ela tem um dinheiro que ela está juntando também, né, para complementar. Legal. E aí esse eu falei, bom, vamos pegar esse daqui, estava num momento em que ela ia poder ficar alguns anos com esse dinheiro rendendo 1% e tirando dessa rentabilidade, ela paga o condomínio sempre com esse dinheiro. Então, assim, 400 e poucos reais, quase 500. Não é muito já aliviou, dinheiro, né? Mas aliviou para ela, né? Então, assim, se a gente entende como investir e se a gente começa a ter os números da nossa liberdade. Hoje, ela está livre do condomínio. É o dinheiro dela que paga o condomínio dela, né? E não é muito dinheiro. É um dinheiro... A minha mãe também não tem. A minha mãe não tem curso superior. A minha mãe hoje trabalha com acupuntura, com shiatsu, né? Passou vários desafios ao longo da vida dela. Teve muitas dívidas. Então, assim, a minha mãe é um retrato, assim, do brasileiro médio e suas dificuldades. E ela hoje tem um número da liberdade e ela já está livre de algumas coisas. Então, acho que esse, assim, é o caminho. A gente ter clareza do que significa segurança e o que significa liberdade para a gente. E o que você vê de desafio aí, Lu? Você falou que sua mãe, por exemplo, é um retrato do brasileiro. Você também teve os desafios para chegar onde você chegou. Vocês estão em momentos diferentes. O que tem de desafio nesse caminho aí de ficar rico? Então, me veio à cabeça que a gente precisa ter paciência. Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, a gente vai olhar para esses números
E aí vai ver 1.200.000, foi o primeiro cálculo que a gente fez. Ou vai ver os 150 mil, que foi o segundo cálculo que a gente fez, né? Aí, até só para esclarecer, 150 mil estava dando R$ 500 por mês aqui no nosso cálculo. Mas percebe, a minha mãe hoje, com 48 mil, está fazendo quase R$ 500 por mês. Porque está rendendo mais do que a gente calculou. Rendendo mais, calculou. exatamente. Porque eu ajudei ela nisso, né? Expliquei para ela. E ela, entendi, então vamos fazer assim. E aí ela consegue mais. Então, esses cálculos que a gente fez são cálculos muito puxados para cima, né? São os cálculos básicos. É aquele ponto de partida que não tem como errar. Dali para melhor. Né? Senão eu faço um cálculo de marqueteira aqui. Que legal, né? Às vezes alguém está interessado, um gerente de banco, um assessor. Não, olha que beleza. E faz um cálculo que não vai ser a realidade. Eu estou aqui pegando a realidade, estou pegando o pior cenário. Não tem como ser pior que isso. Exatamente. Só melhor. Mas eu acho que quando a gente vê esses números... Você vai falar, não vou conseguir. Gente, assim, o tempo vai passar e é melhor que ele passe a gente fazendo alguma coisa do que ele passe sem a gente fazer nada, né? Até porque nessa época, quando você se deparou com esses números, você nem fazia o que você faz hoje, né? Nem fazia o que te levou a ficar rica. Não fazia. E assim, eu não imaginava que eu um dia trabalharia com isso. O que aconteceu é que antes de eu trabalhar com isso... eu cheguei perto do que eu considerava essa liberdade. Eu lembro que, antes de decidir trabalhar como eu me intitulo personal trainer das finanças, né, que as pessoas entendem bem, assim, eu sou uma treinadora da vida financeira. Então, eu primeiro comecei a fazer isso no 1-a-1, individualmente, atendendo no Skype, ou atendendo no meu escritório, né, presencialmente, meio que quase uma terapia das finanças, mas ensinando no método, né, a se organizar. E depois eu comecei a fazer os cursos. Mas antes até de eu atender no individual... eu lembro, eu tinha vendido o meu carro, eu juntei dinheiro de bônus que eu recebi da empresa. Enfim, tinha algumas coisas que tinham acontecido na minha vida e eu tinha uma grana que quase rendia, porque na época a taxa de juros estava bem alta, que quase rendia o meu salário, esses 2.000 e pouco, né? Então, assim, eu já me sentia livre. Eu pensava assim, cara, se me demitirem, além de eu ter a minha reserva de segurança, o meu dinheiro vai pagar minhas contas, né? Então, eu me sentia muito tranquila. A gente não fica mais com medo das coisas acontecerem. Eu lembro que foi nessa época que eu procurei ousar mais. Eu trabalhei até numa outra empresa que eu não era funcionária da empresa. Eu entrei no contrato social, era como se eu fosse sócia. Aquela sócia funcionária, né? E aquilo é bem arriscado, porque eu que estava acostumada a ser CLT a minha vida toda, ter 13º, férias, tudo aquilo, fundo de garantia, de repente eu entrei para trabalhar num lugar que eu não tinha nada disso. E eu pensei, nossa, se me demitirem, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu tinha a minha liberdade. Então eu pensava assim, eu tenho reserva de segurança e os meus investimentos estão quase rendendo, né? E na época eu já ganhava mais do que isso, mas estão quase rendendo o basicão, assim, eu não vou morrer de fome. Eu vou viver como eu vivia naquela época, né? Então eu tinha essa liberdade, mas eu pensava assim, bom, para eu atingir os números que é da minha liberdade mesmo, que uma coisa é você simplificar e definir um número da simplificação. Para mim isso já é liberdade, que foi essa história aí de, quanto que eu preciso para ter 2.000, né, render 2.000. E uma coisa, aí é que começou a entrar na minha cabeça o que era ser rico, uma coisa é eu definir o número do estilo de vida que eu queria viver. Né? Então, percebe que como esse papo nosso que começou mais subjetivo, que cada um pode interpretar de um jeito, ele está ganhando um corpo objetivo, né? Vai ficando específico, né? A segurança financeira é a nossa reserva. Nosso primeiro pé, né, no caminho da riqueza, a liberdade, é você fazer, né, criar um montante que te dê essa liberdade, essa tranquilidade de você não depender, né? Isso que se fala muito da independência financeira é isso, não depender nem do seu trabalho, isso que é independência financeira. E aí depois eu comecei a olhar para quanto seria se eu quisesse viver o estilo de vida que eu quero viver. Não é o que o fulano quer, o Porsche, a mansão, a viagem para Dubai. Eu tenho vontade de conhecer Dubai, mas não está na minha lista prioritária. Eu já fui para vários lugares, inclusive já repeti lugares. Porque eu sempre pensei assim, eu acho que rico repete lugar, né? Porque eu penso assim, se eu tiver dinheiro para viajar, eu vou para o mesmo lugar que eu já fui? Não, né? Eu vou para outro. Então, eu me senti rica quando, por exemplo, eu adoro Amsterdã, eu adoro Nova York, já fui mais de uma vez. Então, não fui para Dubai, não é o meu sonho, né? Eu quero conhecer, mas não está na lista prioritária. Mas eu imagino aquele rico ostentação, é isso, é o carrão, é a viagem para Dubai, né? Tudo isso. Então, o que eu escolho fazer? E aí, quando eu imaginei o meu estilo de vida, aí eu fiz uma outra conta para viver esse estilo de vida que eu quero viver, aí a conta é outra. E aí, parênteses, você tinha percebido que fazendo o trabalho que você fazia, com o seu salário, aquele contexto que você estava, você ia chegar nesse lugar dessa nova conta? Esse é um ponto importante. Eu acho que um outro elemento, né? A gente falou de paciência,
porque o tempo vai passar mesmo, então tenha paciência de construir aquilo que você quer. E um outro elemento importante é você entender como funciona o dinheiro, como que o dinheiro chega até a gente. Olha só, quando a pessoa trabalha, é um funcionário, seja um servidor público ou um funcionário assalariado, né? Quando a pessoa trabalha para alguém e recebe um dinheiro por isso, ela depende de alguém pagar esse dinheiro para ela. Então, como que o dinheiro chega até ela? Ela troca horas dela, né, num contrato, ela estabelece um contrato que diz: você vai trabalhar tantas horas para fazer isso, 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 e você vai receber tanto. Então, é uma troca por aquilo ali. Para essa pessoa ficar rica, ela vai ter que viver um estilo de vida muito simplificado para conseguir poupar o máximo que ela conseguir, ela conseguir evoluir naquele trabalho para aumentar aquele salário e ela fazer de tudo, torcer, inclusive, para que sempre precisem dela. Porque pode ser que um dia, ela depende de alguém dar, né, aquele pagamento para ela, pode ser que um dia aquela pessoa não precise mais e aí ela não tem mais aquele dinheiro. Então, quando você troca, assim, tem esse contrato onde você troca o seu trabalho por dinheiro, você está meio dependente. Então, olha só, a gente está falando de construir independência. Como é que você cria um caminho de independência sendo uma pessoa dependente? Fica aí a interrogação. Vamos pensar num autônomo, tipo um profissional liberal, um dentista, um médico, um, sei lá, fisioterapeuta. Sempre vem muita pessoa de saúde, mas um advogado. Personal trainer. Um personal trainer. Pessoa que troca a sua hora, né? Ah, ela não depende de ninguém, né? Ela depende só dela. Mas ela depende das horas. Tipo, eu trabalho X horas, atendo X pessoas nessas horas. Tem um limite, né? Ela não vai ficar atendendo 24 horas por dia. Então, por mais que ela cobre um valor bem alto, que ela consiga cobrar mais do que os concorrentes, né? E que ela trabalhe muito, que ela lote a agenda dela, também tem um limite. Também tem uma coisa, assim, limitadora. E a gente está falando de liberdade. Então, como é que você constrói um caminho de liberdade se você tem um limitador? Né? Então, percebe que para você construir o caminho da riqueza, para você ser rico de verdade, você tem que construir uma vida que esteja alinhada com aquele caminho. Então, assim, uma pessoa que trabalha numa empresa, ou um servidor público, ou um autônomo, eles estão construindo um caminho meio contraditório para a riqueza. Eu não estou dizendo que eles não vão poder ser ricos, até porque a gente acabou de dizer que riqueza é o número de cada um. Né? Então, de repente, eles criam números menores, legal, isso eu atinjo. Mas, dependendo do estilo de vida que essa pessoa quer viver, ela vai ter que fazer muita restrição ao longo da vida para, num dado momento, viver esse estilo de vida e talvez não chegue nisso. Porque é como o dinheiro funciona. Para você construir um caminho de independência e liberdade, você tem que estar alinhado com esse caminho. Você tem que ser uma pessoa independente e construir as coisas com liberdade. Aí, quais são assim, as formas de atuação, de trabalho que combinam com isso? Quando você é empresário, quando você cria um negócio, você está desenvolvendo um sistema que faz dinheiro. É claro que quando a gente cria um negócio, uma empresa, né, a gente está trabalhando em alguma coisa, a gente se dedica muito, né? Eu, quando comecei, você, quando veio ser minha sócia, né, a gente se dedica muito àquele negócio e ele não anda sozinho sem a gente no início. Mas a gente vai criando equipe, funcionários, vai criando produtos, né, que se vendem sozinhos, vai criando canais de venda, parcerias, estabelece parceria com outras empresas, para que a gente comece a alavancar, ter mais resultado do que só eu sozinha, até que num dado momento eu nem preciso estar ali para aquele resultado vir. Então, quando a gente tem uma empresa, tem um negócio, é um sistema que caminha para essa liberdade e para essa independência. Porque se o sistema um dia não vai depender de mim, e se o sistema cria essa liberdade, né, de eu vender sem eu precisar estar ali, isso está alinhado com o caminho da riqueza. Sim. Então, se eu quero ser rico, ser rica, e ter, né, um montante de dinheiro que renda passivamente para pagar um estilo de vida que eu considero um estilo de vida assim, né, mais alto, de viagens, uma casa extremamente confortável, carros, qualidade de vida para mim, para minha família, muito provavelmente esse caminho vai ser mais fácil se você tem um negócio. Agora, eu não disse que vai ser fácil. Porque vai ter um monte de gente pensando assim, mas eu não sirvo para isso não é para mim. Sabe que eu também dizia isso? Eu também dizia isso e muito claramente, assim, eu tinha isso na minha cabeça porque o meu pai, ele durante muito tempo trabalhou em empresas, ele foi funcionário de empresa, ele é jornalista, então ele trabalhava em jornais, revistas como funcionário CLT, até que num dado momento ele decidiu abrir uma agência para ele com um sócio. A minha mãe, que também sempre foi funcionária, foi trabalhar com ele, foi ajudar ele nesse projeto.
E porque eles não tinham educação financeira, porque não entendiam de negócios, porque não entendiam de marketing, porque era uma época também complicada, isso foi anos 80, inflação altíssima, né? E por uma série de desafios pessoais, não deu certo. E não deu certo, só não deu certo. Eles saíram com muitas dívidas, com muitos problemas, processos, sabe? Umas coisas muito complicadas, assim, briga de sócios. Não sei nem se eu podia estar dizendo tudo isso aqui, né? Qualquer coisa a gente corta depois. Mas, enfim. Aí eu tinha, na minha cabeça, assim, eu via que a vida de autônomo, empresário, muito complicado. Não, muito melhor ser funcionário e ganhar o seu dinheiro. Não se preocupa, né? Só que quando eu tive essa oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, não só essa conversa, né, que eu falei da conversa da liberdade, desse número, mas eu tive N conversas com muita gente que entendia desse funcionamento do dinheiro. E eu entendi como é que o dinheiro chegava pra gente. E eu comecei a ter clareza de, não, tudo bem, eu não quero, porque parece que, né, não é para mim, mas eu estou sentindo que isso daqui, de depender de alguém me pagar, isso também não é para mim. E aí o que eu comecei a fazer foi construir em paralelo coisas que tinham a ver comigo. Foi do seu jeito. Do né? meu jeito. Ou seja, não é largar o CLT, largar aquela coisa segura e sair empreendendo feito doido, porque, né, tem muito desafio nos primeiros anos, né? Nem nos primeiros meses. Aí nos primeiros desafios, não deu certo, socorro, aí você vai querer voltar. Então eu não fiz isso. Eu fiz construindo uma coisa em paralelo, que foi exatamente esse trabalho que eu tenho hoje. Eu comecei a atender, a ajudar as pessoas, pesquisar como eu podia fazer aquilo. Aí foi experimentando, né, esse novo caminho. Que era assim, eu quero trabalhar com algo que eu goste. E aí eu fui inventando esse trabalho. Eu gosto de ajudar as pessoas a cuidarem do seu dinheiro. Estou descobrindo tanta coisa, vou começar a fazer isso. Comecei a fazer de graça no início. E aí depois comecei a cobrar R$50 uma sessão, né? No início era de graça. E depois, pagaram 50, então vou cobrar 80. E isso foi crescendo. Então, assim, foi crescendo ao ponto de um dia ocupar tanto a minha vida que eu falei, eu preciso decidir. E aí quando eu decidi, dei esse pulo, que aí não ia dar mais para voltar, mas estava mais ou menos construidinho ali, já gerava algum dinheiro, então não foi um pulo no vazio. E uma coisa, Lu, que eu tô pensando aqui, não foi dinheiro pelo dinheiro também, né? Você não começou esse negócio porque você queria ficar rica. Você encontrou ali uma motivação, você se conectou de alguma forma com isso e entendeu que esse caminho te levaria a ficar rica, mas não foi por dinheiro, né? É isso aí. Então, assim, pensando em tudo isso que a gente conversou, eu vejo hoje... É porque talvez, antes de você me perguntar sobre o caminho para ficar rica, eu não sei se eu tinha essa clareza de todos os elementos, mas vou juntar, então, tudo que a gente falou aqui para a gente trazer clareza para o caminho todo. Então, primeiro, o alicerce básico, segurança, reserva de segurança. Depois, eu vejo que é uma clareza de especificidade, né? Trazer isso para o mundo dos números, mas começar de uma forma simplificada. Então, primeiro é liberdade. A mais simples que você puder ter, mas você já se sente livre. Como a minha mãe hoje é livre de um condomínio, né? Depois, você pode pensar no seu estilo de vida ideal, né? E aí ter esse número também. Vai parecer, no primeiro momento, se resolver fazer tudo isso de uma vez, vai parecer muito distante. Só que eu acho que nesse caminho, a gente vai precisar ter paciência para ver o tempo passar fazendo alguma coisa, porque ele vai passar mesmo. Então, é melhor que passe a gente fazendo. E aí, a outra coisa que a gente estava falando agora é assim, da gente entender que as nossas escolhas não são iguais às dos outros, né? Que a gente pode construir aos poucos e que a gente precisa entender o funcionamento do dinheiro. Eu não estou dizendo que é para todo mundo sair empreendendo, que é para todo mundo largar o seu trabalho. Mas, por exemplo, ter mais de uma fonte de renda, você pode continuar na sua segurança de CLT, mas constrói alguma coisa em paralelo para você, né, não precisar pegar lá, como aquele cálculo que eu fiz, né? Se eu ficasse a vida toda, 50 anos, pegando todo o meu salário e guardando, então não tem como fazer isso. E se eu criasse uma fonte de renda que dependesse só de mim? Ela pode começar pouquinho, mas pode aumentar e isso vai complementando esse meu caminho da riqueza. Não é fácil, mas é possível. Eu ia dizer que acho que por hoje a gente tem bastante coisa, né? Porque a gente está falando, e tem muita coisa nesse meio do caminho. Então, a gente podia fazer o seguinte, o pessoal que está vendo e ouvindo esse podcast, podia deixar comentário aqui embaixo e contar pra gente, assim, de tudo isso que a gente falou, né? O que a gente poderia, de repente, detalhar mais, se ficou alguma dúvida, se vocês pensaram em algum tema que pode ser interessante pra gente complementar aqui. E aí a gente dá mais detalhes desse caminho da riqueza, porque tem coisa pra caramba, né? São vários elementos, né? Tem comportamento, tem investimentos, tem o funcionamento do dinheiro, olha quanta coisa, né? E a gente, antes de começar, a gente estava até pensando aqui, vamos falar sobre isso e tal. A gente começou a pensar em família, relacionamento, né? Então, falar, por exemplo, como lidar com tudo isso, construir esse caminho e ainda trazer todo mundo nesse bonde. Não é mole, não. Mas acho que por hoje
a gente deu uma boa luz nesse caminho, né? Com certeza. E eu tava aqui mesmo super curiosa para entender com uma visão de quem já chegou lá e representando todo mundo que tá em casa, de quem quer chegar nesse lugar também, né? Ó, mas vou aqui revelar uma coisa. Eu cheguei em alguns números, mas eu não cheguei ainda no número do estilo de vida ideal, não. Ainda tem metas pela frente. Então a gente continua juntos nesse caminho. Isso é uma curiosidade, assim, para quem vê de fora, pensa assim, por que ela ainda não parou, sabe? Mas se você tá rica, por que você não parou ainda? Porque você não chegou no seu número. Então, são fases. Eu simplifiquei, depois eu tinha a meta do 1 milhão, eu queria fazer 1 milhão. Aí depois do 1 milhão você tem uma outra meta e tem uma outra. E assim, eu não vejo como... Algumas pessoas falam, nossa, mas que insatisfação, né? Tá assim, percorrendo e tal. Não, eu acho que em cada etapa da vida a gente vai construindo uma outra coisa. Agora eu tenho uma sobrinha, não tenho filhos, mas tenho sobrinha. Então, quero ajudar também, né, na criação da minha sobrinha. Então, vem outros planos, outras coisas. Então, eu tô aí no domínio das finanças junto com vocês também, então tem muita coisa pra gente conversar. Maravilha. Então, quem quiser saber mais aí, qual dos temas, todos os assuntos que a gente falou aqui que vale a gente se aprofundar em algum podcast, deixa aí nos comentários pra gente, se você tá assistindo no YouTube, ou então manda lá um direct pra Lu ou pra mim no Instagram. É isso aí. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do Bora Dominar. Bora dominar, Pri? Bora! Um beijo, até a próxima. Até a próxima.